Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Já estamos na nossa 8ª aula para o 8º ano do ensino fundamental e na aula de hoje a gente vai fazer uma discussão sobre uma prática que foi responsável pela migração forçada de diversas pessoas para o nosso território brasileiro. Estou falando do tráfico negreiro, certo? Que foi responsável por trazer esses negros escravizados para o nosso país, para serem vendidos e comprados e utilizados como mão de obra, nem é barata, é mão de obra grátis, certo? Eles não tinham nenhum pagamento para isso. Mas vamos ver, entender um pouquinho desse processo de tráfico desses negros escravizados, certo? Observe aí, o que é o tráfico negreiro? O tráfico negreiro é como chamamos a prática de tráfico de escravos da África para o continente europeu e americano, incluindo aí, logicamente, o Brasil. O tráfico de escravos consistiu basicamente na migração forçada de africanos com o intuito de escravizá-los durante a colonização da América. Essa atividade em nosso país iniciou-se em meados do século XVI e encerrou-se somente em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. O comércio de negros africanos como escravos foi uma das principais atividades comerciais dos países dominantes no período de 1501 a 1867. E aí tem uma imagem que é um comerciante mineiro que barganha no mercado de escravos do Rio, ou seja, ele está ali negociando um escravo para comprar dentro desse mercado. Então, basicamente, o tráfico negreiro foi essa migração forçada, essa compra forçada desses negros africanos para serem submetidos às condições de escravos, e aí eles passam a ser levados principalmente para o continente americano no geral, certo? Mas eram comprados e comercializados pelos europeus. Inclusive, também eram levados para a própria Europa, certo? Para trabalharem nos palácios, nas casas dos senhores, enfim. E aí vamos entender um pouquinho melhor dessa prática ao redor de todo o mundo, certo? Observem, o tráfico negreiro foi responsável pelo deslocamento forçado de 12,5 milhões de pessoas da África e calcula-se que 1/3 foi para a América Portuguesa, ou seja, 1/3 de todos esses negros africanos que foram escravizados foram trazidos para domínio português, certo? Inclusive o nosso país, Brasil, que era uma colônia de Portugal. Esse foi o maior deslocamento involuntário de pessoas durante toda a história. Do total, 12,5% não conseguiram completar a travessia porque morriam ainda nos navios devido às más condições de higiene que permitiam a proliferação de doenças ou aos castigos aplicados para coibir revoltas. E aí tem uma representação dos porões que abrigavam os africanos escravizados nos navios negreiros. Então eles eram amontoados nesses porões sem nenhuma higiene, sem nenhuma condição mínima de saúde, e aí acabavam que tinham que fazer suas necessidades naquele local, tinham que comer naquele local, e isso facilitava cada vez mais com que bactérias e doenças surgissem e infecções, e acaba que muitos desses negros vão morrer ainda no percurso da viagem, fora aqueles que não aguentavam e quando tinham como e oportunidade, acabavam por tirar suas próprias vidas para não se submeterem a essas situações. Então, foi uma prática muito difícil, muito triste, muito lastimável de toda a nossa história. Como humanos, certo? Como seres humanos, a gente pensa como que o ser humano foi capaz de chegar a esse nível, mas foi. E a gente está aqui, logicamente, para entender, estudar, entender o porquê aconteceu e tentar não repetir, certo? Então vamos lá entender um pouquinho dessas motivações desse tráfico negreiro.
Os cativos eram obtidos na África por meio de emboscadas realizadas pelos traficantes ou eram prisioneiros de guerra. E aí a gente tem uma imagem que representa um pouco dessa comercialização desses escravos. A gente vê ao centro alguém com um chicote na mão, segurando um escravo, enquanto eles vão sendo vendidos para os senhores que estão nos cantos da imagem. Mas vamos lá, como que acontecia? Basicamente, esses escravos, eles eram obtidos dentro do próprio continente africano para serem comprados e transformados e submetidos à condição de escravo. Só que a gente não pode pensar no processo de escravidão de uma forma única, certo? De uma forma anacrônica. Pensar que a escravidão, conceito de escravidão que a gente tem hoje, como a gente tem hoje, é sempre igual em todos os períodos da história. Não, é um conceito que ele acaba se modificando em determinadas situações. Então, falei isso para a gente entender o porquê que o processo de escravidão, ou o processo como escravidão, conceito amplo que a gente conhece, de ser submetido à condição de ser escravizado pelo outro, ele já acontecia no continente africano antes da chegada dos europeus. Essa escravidão ela acontecia entre as tribos, então o principal motivo era por motivo de guerra. Então uma determinada tribo ganhava uma guerra contra outra tribo e essa outra tribo passava a ser escrava da tribo vencedora. Isso porque eles não tinham como pagar, condições de pagar, enfim, de oferecer qualquer outra coisa a não ser a sua mão de obra. Então eles passavam a ser escravos da outra tribo. Além de também pagamentos por dívidas, às vezes você tinha uma dívida e não tinha como pagar e submetia à condição de ser escravo, ou também quando eram capturados em armadilhas por também outros grupos e outras tribos, certo? A gente fala tribo para a gente melhor entender que eram divisões de grupos, mas não é exatamente a nomenclatura certa para se usar. Então, essa escravidão ela já acontecia dentro desse território. E aí, quando chega o europeu, ele passa a comprar esses escravos e trocar por objetos variados, certo? Aqueles objetos que eles estivessem necessitando, os europeus acabavam por trocar. E muitas vezes era um simples condimento, às vezes um simples utensílio de trabalho, ferro. Então, todas essas coisas eram trocadas pelos escravos e pelos negros africanos. E aí eles eram traficados e trazidos para cá, para as regiões da América, certo? Vamos entender como que eram feitas essas rotas, por onde eles passavam, de onde eles vinham, porque o continente africano, quando a gente fala de África, é um continente imenso. Então, vamos entender um pouquinho de como eles eram obtidos e trazidos. Observem aí. Os escravos cativos foram transportados por diversas rotas saindo da África. Antes mesmo do início da exploração comercial em larga escala, havia rotas para a Europa pelas ilhas do Atlântico e do Mar Mediterrâneo. E aí tem um mapa do mundo, certo? E aí tem um continente africano ali de onde está saindo os pontinhos e o continente americano aqui para onde esses escravos eram trazidos. A maioria dos escravos eram trazidos dessa região da África centro-ocidental, certo? Principalmente os que habitam aqui, os que vieram para habitar aqui o nosso país, o Brasil. As principais regiões da África das quais vieram os escravos para o Brasil foram a Senegâmbia, os portugueses chamavam essa região de Guiné e ela foi a grande fonte de escravos no século XVI, Angola e Congo, maiores fontes de escravos para os portugueses durante o século XVII, e Costa da Mina e Benin, que foram os maiores fornecedores de escravos para os portugueses no século XVIII. Então, só de 3 regiões aí a gente falou de 3 séculos diferentes. Então, são 300 anos só de escravidão quando a gente pensa nessas regiões aí. Muito tempo, certo? Continuando, Moçambique também foi um local do qual muitos escravos vieram. Entre os povos que vieram estava a etnia Banto e também outras, como os Balantas, Bijagos, Jolofes, Jejes, Nagôs,
haussas e tantos outros povos e etnias que vieram para o nosso país, que acabam por sendo subjugados como uma categoria só, negros africanos, certo? Então, eles meio que perdem as suas origens, perdem as suas tradições, as suas culturas e passam a ser rotulados e subjugados como um povo só. Inclusive, até atualmente, a gente pensa nesses negros africanos como um povo só, um povo único, igual os povos indígenas, e não são, certo? É uma pluralidade, uma diversidade de povos dentro dessas nomenclaturas. Vamos lá para finalizar. Os debates para o fim do tráfico negreiro começaram na Inglaterra, então isso já depois de todo o processo de tráfico e de escravidão no mundo inteiro, e não só no Brasil, mesmo com os auspiciosos lucros da prática. Então, mesmo essa prática rendendo muito lucro, ela só foi ser discutida lá na Inglaterra, já no século XIX. Em 1807, o tráfico de negros foi considerado ilegal pelos ingleses e, no mesmo ano, pelo governo dos Estados Unidos. O governo da Inglaterra passou a coibir diretamente o tráfico a partir de 1810, empregando 10% da esquadra marítima na interceptação de navios negreiros. E aí tem uma imagem desses cativos aglomerados em um navio negreiro para serem transportados e vendidos na América. É claro que é uma representação simbólica. Só para a gente ter uma noção, em 1810 foi proibido o tráfico negreiro lá na Inglaterra. No Brasil, essa proibição ela só viria no ano de 1850, 40 anos depois. E a abolição total só viria no ano de 1888, mais 48 anos depois, certo? Não, mais 38 anos depois, quase 40 anos depois. Então é isso, vamos fazer duas questões para a gente melhor fixar o nosso conteúdo. Primeira questão básica. Descreva o que foi o tráfico negreiro. Então vocês podem falar com as palavras de vocês o que foi o tráfico negreiro, o que vocês entenderam que foi. Então, basicamente, é explicar toda essa aula que a gente fez aqui. Mas aí, o tráfico negreiro é como chamamos a prática de tráfico de escravos da África para o continente europeu e americano, incluindo o Brasil. Esse tráfico constituiu basicamente na migração forçada de africanos com o intuito de escravizá-los durante a colonização da América, que foi o continente que mais recebeu escravos, certo? Segunda questão. Leia os versos. Aí tem aí, ó, 600 peças barganhei, que pechincha. No Senegal, a carne é rija, os músculos de aço, boa liga do melhor metal. Em troca, dei só aguardente. Contas, latão, um peso morto. Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto. E aí, questiona. O trecho do poema acima citado refere-se a: letra A, aos grandes lucros conseguidos pelos chefes tribais africanos na venda de escravos aos europeus. B, a forma pela qual os europeus conseguiram adquirir metais preciosos em solo africano. C, ao comércio de escravos no continente africano e aos altos lucros proporcionados aos europeus em decorrência dos produtos dados em troca, ou D, ao comércio de carne realizado na África mediante o escambo. Logicamente, a gente está falando do comércio de escravos no continente africano, certo? E todos os altos lucros que foram proporcionados com esse comércio. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a ela na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima.